3. Filipenses 3, 7. Nesse Filipenses 3, Paulo está falando sobre a vida dele, que a vida dele ele entregou totalmente ao Senhor. Ele entregou tudo como perda para encontrar o Senhor Jesus e andar nesse caminho que a gente acabou de falar. O reino dele em primeiro lugar, e deixando todas as coisas de Jesus. E ele era tão zeloso, diz a palavra que ele era tão zeloso da religião, da igreja, que ele perseguia, passou a perseguir a igreja. Né? Então, Filipenses 3,7 fala bem assim: eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora eu considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor, o seu Senhor. A palavra Senhor, ela significa que Ele é o seu dono e que Ele comanda a sua vida. Ele comprou a nossa vida com preço de sangue. Então a nossa vida ela é do Senhor. Então quando nós falamos o Senhor é o nosso pastor, a gente está dizendo: tu és o nosso dono, o meu dono. Tu és aquele que nos comprou, que me comprou. Eu pertenço a Ele, a minha família pertence a Ele. E por causa dele, ele fala: eu deixei de lado todas as coisas e as considero menos do que lixo. Todas as coisas deixei de lado e considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele eu ser encontrado. Não basta só eu crer nele, eu quero ser encontrada nele. Aleluia. Eu não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, ao sistema, ao que dizem. Não, ele está dizendo. E sim com a justiça que vem da fé em Cristo Jesus. É com essa que nós devemos contar, com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois ela, e com base na fé que Deus nos declara justos. Não é porque nós somos obedientes à lei e ao sistema, mas sim porque nós cremos em um Deus que enviou o seu próprio Filho para nos comprar e nos salvar, nos redimir. Então no 10 ele fala: eu quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Esse é o Deus que está em nós, um Deus que tem poder de ressuscitar mortos, um Deus que tem o poder e que ressuscitou Jesus Cristo. Então se esse poder está em nós, nós podemos todas as coisas, que nós podemos crer. E para nós crermos, nós precisamos estar com a fé edificada. Se nós não tivermos com a fé edificada, a enfermidade vem e eu não tenho poder de ser curada. A falta do dinheiro vem e eu não tenho condição de estar em paz e ter a condição para pagar as dívidas e as contas.
Se a gente não estiver edificada com a nossa fé santíssima edificada, a situação do casamento vem e a gente não tem condição de ficar casada, aliançada. Se a gente não tiver uma fé edificada, a situação vem na igreja ou em qualquer lugar e nós não conseguimos vencer, sendo que nós já somos mais que vencedores. Por quê? Porque tem os critérios, tem os protocolos, tem as leis divinas, tem os mandamentos do Senhor, tem as ordenanças do Senhor, e a gente precisa buscar de todo o coração, para que a gente possa entender, buscar de todo o coração a ponto de estar disponível a crer somente no que Deus diz. E foi justamente aquela palavra que ele disse com o centurião: tão somente creia. Tão somente creia. Estão dizendo que vai morrer. Tão somente creia. Estão dizendo que você não vai conseguir. Tão somente creia. Mas como eu faço para crer? E obedecer. Porque crer, o Senhor diz que até o diabo crê. Mas não se submete à palavra de Deus. Então, essa foi a palavra que Deus deu para este ano, nós nos apegar a ela, que é essa que eu vou dizer agora, na continuação aqui dessa palavra, de viver pelo que você crê, pelo que você já recebeu de Deus, ficar firme. Gente, ficar firme naquilo que Deus nos deu, não é fácil não, porque vem tudo para cima. Na praia, essa semana, quando eu estive na praia, eu vi uns caranguejos, não sei nem o nome, uns bichinhos branquinhos, branquelinhos. Tinha um tanto na praia, mas tinha um tanto morto. E aqueles que estavam andando, tinha alguns que estavam andando, que eu nunca vi aquilo. Tinha uns que estavam andando e tinha muito bicho em cima deles, eles andando e os bichos em cima dele, muito mosquito. E tinha uns que não conseguiam, eles paravam. E eles paravam e morriam ali, os mosquitos em cima dele. E ali Deus falou: nascidos são o meu povo também. Eu tirei eles de alguns lugares, mas eles, em determinados momentos, eles voltam para o lugar de novo. E aí o inimigo vem e fica em cima até te sucumbir. Mas aqueles que ouvem a minha palavra e creem nela e me obedecem, esses não ficam nesse lugar, né? Em nome de Jesus. Então ele diz assim: eu quero conhecer a Cristo. O Senhor diz assim: aqueles que me conhecem, permaneçam, perseverem, para me conhecer mais e mais. Eu quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Pense aí, eu quero conhecer a esse ponto de poder a enfermidade chegar e eu dizer: tu não tem poder sobre mim nem sobre meu corpo, e permanecer firme e em paz, porque a paz é uma arma agressiva para o diabo. Tudo que ele quer é tirar a paz, ele quer tirar a sua paz. Então eu quero sofrer, olha só o que ele fala: eu quero sofrer com ele, participando da sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dos mortos. Então, você só vai saber que você está edificada quando a situação ruim chega. Aí você vai saber, porque aí é a prova. Aí é o teste, que você mesmo vai saber se você foi aprovada ou não. E se não foi, persevere, busque mais, se entregue mais, creia mais, porque já está tudo feito. Deus não vai te livrar nem vai te sarar. Ele já te sarou. Ele não vai fazer, ele já fez. Eu que preciso entrar nessa forma de tudo feito. E aí no 12, que essa é a palavra da igreja para este ano, não estou dizendo que já obtive tudo isso e que já alcancei essa perfeição, mas eu prossigamos, Ministério da Reconciliação, prossigamos, a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou e já conquistou. Não, irmãos, não alcancei,
mas eu me concentro todos os meus esforços nisso. E às vezes nós estamos concentrando todos os nossos esforços fora do reino de Deus. Todos os nossos esforços concentrados para adquirir coisas. E o Senhor diz nesta noite: deixa tudo para trás, porque sou eu que vou acrescentar na sua vida. Os acréscimos sou eu que lhe dou. Eu vou me concentrar todos os meus esforços nisto. Aí nisto o quê? Esquecendo-me do passado. Ninguém que fica olhando para o passado vai andar para frente. Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. E aí eu vou prosseguir para o final da corrida. Quem olha para trás vira estátua. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. E todos nós que alcançamos a maturidade, todos os maduros que já alcançou maturidade, devemos concordar quanto a essas coisas. E se vocês discordam em algum ponto, eu confio que Deus, aquele que esclarece tudo e traz às claras, vai esclarecer para vocês. Contudo, com tudo isso, devemos prosseguir de maneira coerente com o que nós já alcançamos até aqui. Aleluia. Glórias ao Senhor. Obrigado, Jesus. E aí, para nós interceder agora, entrar na intercessão, nós vamos entrar na intercessão e clamar ao Senhor por tudo que nós estamos vivendo, vendo e ouvindo. Apesar de nós não viver pelo que ouve, nem pelo que sente, muitas vezes nós somos atacados e somos chamados para viver por isso. Mas quando nós nos reunimos, nós estamos juntos, nós vamos sair juntos desse lugar de olhar ou querer fazer por nós mesmos, viver na justiça própria. Salmo 62, Isaías 62. Isaías, aleluia, obrigada, Jesus. Isaías 62. Isso aqui é para a gente estar lembrando o tempo todo, para a gente orar pela igreja, pelas nações, pela nossa cidade, por nós mesmos, pelos nossos familiares, né? Então essa foi uma oração de Isaías. Nós vamos repetir ela. E diz bem assim, Salmo, você vai falar Salmo, Isaías 62 fala assim: por causa de Sião, por causa da igreja, não permaneceremos quietos. Muitas vezes a vontade que vem é de ficar quietinho, não falar nada, nem fazer nada, né? Mas aqui a palavra fala assim: não vamos permanecer quietos. Por causa de Jerusalém, não ficarei calado, até sua justiça brilhar como o amanhecer, e a sua salvação resplandecer como uma tocha acesa. Então, até isso acontecer, nós vamos permanecer falando, orando, clamando, jejuando, se edificando, até resplandecer como uma tocha acesa. E eu lendo isso aqui, Jesus falando assim que antes dele vir à terra, Deus fez uma reunião no céu, Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus quis
Ele falou assim: eu vou salvar aquele povo, eu vou cuidar deles, eu vou me entregar por ele. Ele quis. E é por isso que lá em João está escrito bem assim: não há amor maior do que entregar a sua vida pelos seus irmãos ou pelos seus amigos. Não há amor maior. E por causa de Sião, eu não permanecerei quieto. Você já sabe para onde você vai. Se você permanecer em mim, você já sabe o que vai acontecer. Mas muitos dos seus amigos e muitos dos seus irmãos não sabem, nem porque discordam, nem porque falam. E muitos não sabem nem por que está orando. Porque está orando uma oração sem fé, sem fundamento. E o Senhor diz assim: se vocês orarem, se vocês me buscarem dessa forma, com o coração todo, sem entendimento, lá Tiago diz o quê? Não esperem nada de mim. Porque uma hora crê, uma hora não crê. Uma hora é justo, outra hora não é. Então, ele diz aqui: por causa de Sião, eu não permanecerei quieto. E é por isso que Jesus é o cabeça da igreja. Porque ele veio, se entregou e nos comprou por preço de sangue. E se tornou o cabeça da igreja. E nós ficamos nas primícias, ficou do dia 5, era do dia 1º ao dia 7. Aí, como a maioria estava viajando, passou do dia 5 para o dia 12. E aí, quando eu contei, dá 8. Aí, no dia até falei de 7, 5, 12, né? Porque assim, fiz a conta assim, 7, 5, 12. Mas quando eu fui contar os dias que a gente vai passar aqui, é 8. E aí, eu ia tirar e ia colocar para o dia 11. O Senhor disse assim: não troque não, porque 8 é a continuação das primícias. 8 é a continuação. O número 8 significa continuação. É para que a gente possa continuar, não todos os dias aqui, mas todos os dias fazendo as mesmas coisas que estamos fazendo nesses 7 dias. Esses 8 dias, no caso. E o número 5, ele falou, são 5 ministérios. Eu nem fiz nada, não fiz nada pensando em nada. Mas quando a gente vai fazendo as coisas, o próprio Senhor vai revelando. Ele 5 é os 5 ministérios que está dentro dessa igreja. Aqui dentro. 5 ministérios. E aí, 12, nós terminamos em 12. Governo, unidade. Aleluia. Meu Deus, que trem lindo, Jesus. Meu Deus. E aí ele continua: as nações vão ver sua justiça, reis de todo o mundo contemplarão sua glória. E você vai receber um novo nome da boca do Senhor, e será uma esplêndida coroa na mão do Senhor. Aleluia. Uns te chamarão de apóstolos, uns serão chamados de apóstolos, outros serão chamados de evangelistas, outros de intercessores, outros pastores, profetas, mestres. Exatamente. Então, nós teremos um novo nome. E mantenedores, tem vários nomes no reino de Deus, é cheio de nomes. E todos eles terão recompensas. Porque servir a igreja é o nível mais alto. Servir a igreja é o nível mais alto. Porque você está se assemelhando com o próprio Jesus, de dar a vida pelos seus irmãos, de dar a vida, de estar aqui dando a vida, orando, jejuando, tirando tempo, toda quarta-feira, e não só as quarta-feiras, porque nós fazemos isso
em todo tempo, né? Quando a gente lembra de algum irmão. Gente, semana passada, antes do Natal, eu não sei se já foi comigo na casa de uma irmã, que a gente orou por ela, ela foi curada de um câncer. E era um câncer nos rins, era um câncer. E ela foi para Vitória, chegaram a abrir ela, mas não tinha nada. E ela mora na frente do regional. E aí, tinha muitos anos que eu não via essa mulher. Eu encontrei com ela. E aí ela me abraçou e falou assim: menina, que coisa maravilhosa, porque esta semana o Senhor me levantou para orar por você. E eu fiquei tão agradecida a Deus, assim, meu Deus, fazer igual a galera, que Deus lindo é esse, né? Que Ele sabe, Ele levanta pessoas que eles nem sabem para orar por nós. E por isso a gente fica de pé. E a gente acha que foi até a gente. Ah, não estou firme. Jesus falou: você não está firme não. Você é o bebezinho de Jacó, eu já levantei 7.000 por amor de vós, né? Então eu fiquei muito agradecida a Deus. Aí chega minha irmã Leilita, ela não veio no Natal, porque a Camila estava com dores, ela estava no hospital, mas logo no dia 30 ela veio. E aí ela veio e aí ela disse assim, e aí ela estava com a gente e falou bem assim: eu trouxe uma palavra que Deus me deu para você. Gente, eu fiquei assim, porque a palavra era a mesma palavra dessa, prossiga em fé, prossiga com o que você já conquistou, vá, e diga para a igreja, vá. Jesus, foi maravilhoso. Então esse é um Deus que cuida nos mínimos detalhes de nós. E aí ele diz assim no 3, né? Já li? Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, erguida na mão de Deus, para que todos possam ver. Você imagina isso? Que nós teremos e somos assim, com essa coroa, erguida por Deus, não é por nós, é erguida por Deus, para que todos possam ver. E nunca mais vocês serão chamados de cidade abandonada, nem de terra desolada, ou terra desesperada, ou terra desajeitada. Seu nome será cidade do prazer de Deus e esposa de Deus. O que ele está falando aqui? Da igreja. Que é a esposa? É a igreja, a noiva. Pois o Senhor tem prazer em você e a tomará como esposa. Seus filhos se comprometerão com você, como um jovem se compromete com a sua noiva. E então Deus se alegrará por você, como o noivo se alegra por sua noiva. Ó Jerusalém, eu já coloquei vigia sobre seus muros. Eles vigiarão continuamente dia e noite. Não descansem, vocês que oram ao Senhor. Não descansem. Não dê descanso ao Senhor, até que Ele complete sua obra, até que Ele torne Jerusalém motivo de orgulho de toda a terra. E nesse tempo eu estava até comentando com o Sérgio quando nós chegamos. A gente tira um tempo e fala assim: vamos descansar. Mas eu olho para cada um e vejo todos tão cansados. Inclusive eu. Ai Deus, mas a gente vê, e isso aqui é uma prova que só nós descansamos no Senhor, crendo no Evangelho. Esse é o nosso descanso, a palavra. Não que a gente não deva descansar o corpo, né? Mas o nosso descanso, de fato e de verdade, é quando a gente crê, até o corpo descansa. Então o Senhor jurou a Jerusalém por sua própria força: nunca mais entregarei a seus inimigos, nunca mais virão guerreiros de outras nações para levar seu cereal, seu vinho novo. Vocês que colherem o cereal o comerão e louvarão o Senhor. Nos pátios do templo beberão o vinho que prensaram. Saiam pelos portões, saiam pelos portões. Preparem o caminho para o meu povo retornar.
Aí, além de tudo, nós ainda vamos ter que preparar, que é o que ele está dizendo, não fique quieto até tudo isso acontecer, e prepare o caminho para o povo retornar. Aplane a estrada e remova as pedras. Levante uma bandeira para que todas as nações vejam. O Senhor enviou esta mensagem até os confins da terra. Diga ao povo de Sião: veja, o seu Salvador se aproxima. Olhem, ele traz consigo a sua recompensa. Todos nós teremos recompensa e seremos chamados o povo santo, o povo que o Senhor resgatou. E Jerusalém será conhecida como lugar desejado. Aqui ele está separando você e também colocando a igreja. Ele está falando de você, pessoal, né? O povo que o Senhor resgatou. E Jerusalém, a igreja, será conhecida como um lugar desejável e cidade não abandonada. Esse é nós. Esse é nós. Que a gente não venha descansar até ver cumprida a palavra que o Senhor já direcionou para cada um de nós. Todos nós temos promessas. E o Senhor já disse sim para todas as promessas. Sim para tudo que você crê. Nada pode nos resistir todos os dias. Nada pode nos resistir todos os dias. Nada pode nos resistir todos os dias. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus. Nós queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua graça. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque tu és a força das nossas vidas, Pai. Glórias nós te damos, Jesus. Eu quero passar essas fichinhas aqui. Ô, João, por favor, passa essas fichinhas aqui para nós poder orar.